de coisa. Já tá, né? Bora! Boa noite, pessoal! Boa noite! Aí, pessoal entrando, vamos dar um tempinho aqui para dar tempo das pessoas entrarem. Bastante gente bacana entrando aí. Eu vou dar uns 2 minutinhos. Enquanto isso, eu quero dar uns recados. Murilão, Maria Eduarda, sempre presente aí. Clebinho. Pessoal, boa noite. Hoje eu quero fazer um bate-papo com vocês. Eu vou fazer uma sequência de lives com alguns convidados. Então, hoje eu tenho a honra de receber não só um amigo pessoal, né? Virou um amigo, mas também um mentor. Eu acho que eu tive 3 grandes professores de fotografia na área de odontologia. Um deles, sem dúvida nenhuma, foi o Luiz Calíquio. O outro que eu me espelho demais é o Renato Ferreira, lá de Joinville. E acho que a pessoa que mais me ensinou em termos audiovisuais e que eu tive o prazer de trabalhar junto, acho que uns 6 anos, né, Jô? 5, 6 anos, é o Josias. Então, assim, 95% de tudo que eu sei hoje sobre documentação, aula, enfim, formatação de vídeo, formatação de câmera, tudo que eu sei hoje, 95% eu devo a esse cara aqui. Então, acho que ele vem para somar demais na live de hoje. Eu publiquei uma semana atrás, mais ou menos, alguns pedidos de temas para lives. E um dos temas foi comunicação com o laboratório, principalmente se tratando de cor. Muita gente com dificuldade de se comunicar com o técnico, transmitindo a informação de cor. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, tá? A gente vai dar algumas outras dicas. A gente separou alguns materiais aqui que estão próximos da gente pra gente ir falando com vocês. Vou deixar os comentários abertos. Acho que não vai atrapalhar a live. Então, quem quiser fazer alguma pergunta durante a live ou tiver alguma dúvida ou questionamento, pode ir mandando. A gente vai, na medida do possível, encaixando aqui dentro do cronograma da live. Fala alguma coisa, cara. E é isso, galera. Seguinte, prazer enorme aqui estar com esse irmão, bem assim dizendo, porque tive a honra de conhecê-lo quando eu trabalhei na Teleoral. Conheci ele um pouco antes de eu começar a trabalhar na Teleoral. Documentei o caso dele, ele tem porcelana nos dentes, tá? Documentei o caso dele. Mentira, tudo Deus que fez isso daqui. E nesse tempo que a gente trabalhou junto, eu realmente tive uma certa experiência em poder ajudar ele nesse sentido, porque na correria do dia a dia a gente acabava se comunicando bastante sobre isso, na parte de fotografia, na parte de montagem de aulas, até a parte de edição de vídeos, assim, que quando ele entrou de cabeça nisso, ele fez tão bem quanto que a gente já estava começando a trabalhar lá na ateliê. Então é uma honra estar aqui com ele, uma honra poder conversar com vocês um pouquinho aí. Show. Pessoal, só eu tenho alguns assuntos aqui para tratar com vocês. Essa primeira live vai ser pelo meu Instagram, como está acontecendo agora. As próximas lives serão pelo Instagram do Cursos, tá? Então, para quem ainda não conhece, Cabral Concept Cursos. É um Instagram voltado só para dicas, casos clínicos que possam fazer diferença na rotina de vocês. Vou falar muito sobre preparo nesse Instagram novo.
e algumas referências científicas e de literatura, tá? Que possam embasar aí o dia a dia de vocês. Queria começar falando sobre como o assunto é comunicação. Eu acho que a gente... Eu tive a oportunidade de trabalhar por muito tempo com um laboratório interno, um laboratório dentro da clínica odontológica, lá no ateliê onde eu trabalhei por 8 anos. Então, assim, eu tive o privilégio de ter uma pessoa disponível a hora que eu tivesse alguma dúvida. Como a grande maioria trabalha com laboratório externo, por isso talvez a maior dificuldade em se comunicar a respeito de cor, tá? Eu preparei algumas coisas aqui para vocês, deixa eu só ajustar aqui, que eu vou falar um pouquinho sobre... Eu não vou desativar, clica aí se vocês clicarem na metade da tela, os comentários vão um pouquinho mais para baixo, acho que dá para entender melhor, tá? Para a gente se comunicar com o laboratório, a gente precisa entender um pouquinho a respeito de cor. Eu vou mostrar algumas coisas básicas aqui para a gente conseguir uma comunicação mais efetiva, tá? Pode ser básico para algumas pessoas e pode acrescentar alguma coisa para outras. Então eu vou falar bem rápido, tá? Não quero entrar aula de cor aqui, a gente poderia fazer uma live só para falar sobre cor. Não vou me detalhar muito a respeito desse assunto. Vou falar algumas coisas básicas só para a gente conseguir se comunicar melhor com o técnico. Então, quando a gente fala sobre cor, a gente precisa entender que a cor ela tem 3 dimensões, né? Que é a matiz, o croma e o valor. Para quem tem alguma dificuldade de definir o que cada dimensão dessa traduz, a matiz, na verdade, ela distingue uma família de cor da outra. Então, se a gente utilizar uma escala Vita clássica, convencional, a gente vai classificar essa matiz pelas letras, tá? Então, é aquela ABCD, aquela matriz ABCD, tá? E soa estranho eu falar, mas acreditem, dentro de cada matiz dessa existem cores predominantes. E na cor A, por exemplo, na matiz A, a gente tem o marrom, na matiz B, o amarelo e o marrom, na matiz C, cinza e marrom, e na D, o rosa avermelhado e o marrom, tá? São detalhes que parecem que não se casam muito, mas acreditem, são esses detalhes que fazem a diferença. O croma é a saturação ou a intensidade de determinada cor. Então, dentro da escala Vita clássica tradicional, a gente classifica o croma pelos números, pelas numerações. Então, a família ou matiz A vai 1, 2, 3, 3,5, 4 e assim por diante. A B, 1, 2, 3, 4, C, D, enfim. O croma, ele aparece na escala Vita clássica denominado por esses números, ok? E, por fim, vamos falar um pouquinho de valor. O valor é a quantidade de pigmentos claros e escuros, também conhecido como brilho ou luminosidade, tá bom? A gente costuma, na comunicação de valor, a gente costuma falar restaurações ou dentes, né? Que tenham alto valor, então mais pigmentos claros, a baixo valor, ou seja, mais pigmentos escuros, tá? Aprendi com o Vagnão, com o Yokansi, evitar falar, esse dente está acinzentado. Então, vamos se comunicar falando sobre valor. Esse dente tem baixo valor, ou esse dente tem alto valor, está muito aceso, tá? Então, são essas 3 características básicas que a gente precisa saber distinguir para a gente ter uma comunicação um pouquinho mais assertiva quando a gente está conversando com o nosso técnico, ok? Peraí. Uma coisa importante, tá? Que a gente precisa saber antes de começar um preparo. Então, por exemplo, sempre na minha primeira consulta, ou na minha consulta de avaliação, a gente faz dentro do protocolo fotográfico, e o Jô vai explicar isso direitinho para vocês depois, como que a gente faz isso de forma correta.
a gente precisa fazer uma tomada de cor. A gente chama de tomada de cor dentro da consulta inicial, da primeira avaliação. Por quê? Quanto melhor for o substrato que eu vou trabalhar, que eu vou preparar, menos desgaste eu preciso ter. Então, eu consigo ser menos invasivo, tá? Então, a gente precisa ter sempre em mente a cor atual com relação à cor que eu quero ter como resultado final, minha cor final. Então, assim, casos estéticos, eu não estou falando de casos já que já venham com procedimentos de outros profissionais, como, por exemplo, reabilitações que o paciente já tem tratamento, já tem coroas antigas, enfim. Dentes naturais ou tratamentos estéticos, eu procuro sempre indicar clareamento prévio. Então, eu sei que o clareamento ele vai funcionar para mim não só na parte estética, como também na parte de preparo. Eu vou conseguir ser mais conservador. Então, pensando nisso, eu separei duas dicas de literatura para vocês. Uma é do McLaren, eu acho que é de 2006, se eu não me engano, onde o McLaren ele fala sobre espessura de desgaste para alteração de cor, né? E nesse artigo ele fala que normalmente, né, as cerâmicas, os laminados, as facetas, elas necessitam de no mínimo 0,2 milímetros de espessura, sendo que o ideal 0,3, para que a gente consiga mudar, alterar um tom da escala Vita, tá? Então, por exemplo, sair de um A1 para um A2, sair de um A2 para um A1, sair de um A1 para um PL4, enfim. A gente precisa de, em média, 0,2, 0,3 milímetros de espessura para a gente ter essa alteração de cor. Então, pensando em comunicação com o laboratório, você já precisa ter isso em mente na consulta de preparo, para você saber o quanto você precisa disponibilizar para o técnico para ele conseguir fazer a alteração correta e você conseguir o resultado que você combinou, que você prometeu para o seu cliente, para o seu paciente, tá? Além desse trabalho, tem um outro do Galip, do Calamita, mais recente um pouco, que eles falam também sobre espessura de desgaste. Vou pôr aqui para vocês, espera aí. Esse daqui, ó. Então, mais ou menos, os dois artigos falam a mesma coisa, que a gente precisa em torno de 0,2, 0,3 milímetros para a gente ter alteração de um tom da escala Vita convencional, a escala Vita clássica, tá? Mas para a gente ter noção na hora que a gente for preparar. Voltando para a cor, entre cor e forma, escolham sempre a forma. Mas entendam o que eu estou falando. Entre cor e forma, o que é mais perceptível aos olhos dos nossos pacientes, por incrível que pareça, é a forma. O que eu quero dizer? Por exemplo, eu vou dar um exemplo de um incisivo central unitário. Se a gente faz normalmente a gente faz esses dois dentes espelhados, ou seja, a gente faz a cópia espelhada, por exemplo, eu estou trabalhando o dente 21, eu vou fazer a cópia espelhada do dente 11. Ou se eu estou trabalhando o dente 11, eu vou fazer a cópia espelhada do dente 21. Se eu estiver fazendo um unitário, vejam bem, se a cor tiver, vamos supor, se a cor tiver 80%, 90% parecida, mas a forma totalmente diferente, o seu paciente muito provavelmente ele não vai deixar você realizar a cimentação desse trabalho. Ao contrário que, se a cor tiver 80% e a forma perfeita, provavelmente ele vai aceitar que você cimente esse trabalho. Então, assim, entre cor e forma, caprichem ao máximo na forma. A forma ela é muito mais perceptível do que a cor. Então, a cor, às vezes vai faltar uma caracterização incisal, às vezes o croma ele vai estar um pouquinho diferente, ou se a gente trabalhar valor, pouca coisa diferente. Mas se a forma ela tiver matadora, se ela tiver perfeita, muito próxima do dente contralateral, a gente toca para frente o caso na imensa maioria das vezes, tá? Existem pessoas que têm um olhar mais crítico, então às vezes se você pecar também um pouquinho na cor,
pode inviabilizar o processo, mas entre cor e forma, a forma ela é muito mais perceptível do que cor, tá? Então eu diria 90% forma, 5% cor. Talvez, isso foi o Florim, um dentista que eu gosto muito, que citou isso numa aula. E eu aprendi muito isso com ele, a dar muito valor para a forma. Os outros 5%, o que a gente fala? Está muito relacionado ao valor. Lembra que a gente falou sobre valor lá nas características da cor, nas dimensões da cor. O valor, tem gente que fala que ele é muito semelhante à importância da cor. 5% em média, não sei, talvez mais, talvez menos, isso é muito pessoal. Agora, eu acho o valor talvez com um peso um pouquinho maior do que a cor, e eu vou explicar por quê para vocês. Alguém já estudou, se alguém se interessa, tem artigos falando sobre isso. Alguém já estudou as células predominantes que existem nos nossos olhos? Isso eu comecei a pesquisar para tentar entender algumas coisas. O olho humano ele apresenta basicamente 2 tipos de células, tá? Que são os cones e os bastonetes. Os cones, aproximadamente 6 milhões e os bastonetes 120 milhões. Só que cada um exerce uma função diferente na observação de cor. Então, os cones eles são responsáveis pela distinção das cores. Então, eles são responsáveis pela visualização de cor. Os bastonetes, que são muito maiores em número do que os cones, eles são responsáveis pela captação de luminosidade. Eles são 100 vezes mais sensíveis do que os cones em termos de captação de luminosidade. Então, de acordo com os tipos de células que a gente apresenta nos olhos, a gente tem mais facilidade de distinguir também luminosidade do que mesmo comparado com cor. Então o valor, talvez eu coloque um peso pessoal, né? Um peso um pouquinho maior, talvez seja mais fácil, talvez não, né? Cientificamente é comprovado que é mais fácil do paciente visualizar, distinguir. Então cuidado com alterações de valores, tá? De valor da sua restauração. Ou alto valor, a gente fala, essa restauração está muito acesa, precisa baixar um pouquinho o valor. Ou baixo valor demais, que quando a gente costuma dizer, tá muito acinzentado, tem muito pigmento escuro. Então tá com baixo valor, a gente precisa melhorar um pouquinho, aumentar o valor. Aqui eu vou deixar o Jô falar um pouquinho. Eu não sei se todo mundo conhece, essa é uma forma da gente se comunicar com o laboratório a respeito de valor, tá? A escala Vita clássica, existe uma organização dela respeitando o valor. Então vai desde de dentes com maior valor a dentes com mais baixo valor. Quer falar alguma coisa? Vai, já falei muito. Falando disso na parte de fotografia, né? Se a gente pegar a escala clássica, a Vita clássica, ela é montada de um jeito que ela trabalha com as letras e os números primeiro. Então, por exemplo, ela vem na sequência de A, vem na sequência de B, C e D. Só que se você olhar para a escala e perceber, você vai ver que cada letra corresponde a um valor, a uma intensidade de cor, de brilho. E o modo correto de você montar essa escala é do jeito que está postado nessa foto, se vocês notarem. Ela está do valor dos valores mais claros para os mais escuros. Isso a sequência você pode montar do seu jeito, mas o jeito certo de você poder visualizar e entender melhor como isso funciona é você montando a sua escala desse jeito. E voltando um pouco para a parte da fotografia, com tudo isso que o Cabral falou, é importante a gente entender, quando a gente estiver trabalhando, principalmente com laboratório de próteses, essas coisas, a gente entender o fluxo de trabalho desses laboratórios. Como ele mesmo disse, ele teve por muito tempo um laboratório praticamente para ele lá dentro do ateliê na época, então a comunicação era muito mais fácil, já existia um protocolo de trabalho para eles lá dentro. Então, o ideal que vocês, como dentistas, entendam o fluxo de trabalho do laboratório de vocês, entendam como ele trabalha, entendam como é que é o protocolo deles, o que eles gostam de receber
como documentação para eles poderem trabalhar. E somente a partir disso vocês conseguirem trabalhar com a questão da fotografia, com a questão da cor que o Cabral falou, tudo isso. Aí vocês entendem melhor o que o laboratório espera de vocês. Então a gente vai discutir um pouquinho sobre isso aqui, um pouquinho mais para frente, para falar um pouco de equipamento, para falar um pouco de como é feita essas tomadas de cores, tudo direitinho. Show! Vamos dar sequência aqui. Falei sobre a literatura, falei sobre cor, falei sobre cada dimensão de cor. Comecei falando sobre, na primeira avaliação, que o paciente chega na clínica, o meu protocolo é fazer o protocolo fotográfico para me ajudar no diagnóstico e fazer tomada de cor, tá? Por exemplo, o paciente, ele comprou, a gente resolveu fechar um procedimento estético. Então, eu vou fazer laminados, vou fazer facetas de molar a molar no arco superior. Indico o clareamento para ele, ou seja, finalizando o clareamento, eu preciso realizar uma nova tomada de cor, porque já não condiz mais com a realidade da primeira consulta. Então, faço uma nova tomada de cor. Eu gosto de fazer particularmente uma tomada de cor no início da consulta de preparo. Então, por exemplo, vou colocar um caso aqui que foi feito terça-feira. Pera aí, não é essa foto, gente. Deixa eu voltar aqui. Então assim, o paciente chegou para a consulta de preparo, esses são os dentes originais do paciente, a gente fez preparos para laminados de pré a pré, segundo pré superior. Ele fechou em cerâmica, então a gente começou a consulta de preparo fazendo uma tomada de cor. Por que isso? Eu já gosto de fazer logo quando o paciente chega, porque essa é a real cor dos dentes dele. Os dentes dele estão hidratados. Eu não fiz nenhum procedimento, eu não expus os dentes dele, eu nem sequei demais. Então, ele chega na minha consulta de preparo, eu faço uma fotografia de tomada de cor. Percebam, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, já vamos começar a falar agora. Existe uma maneira correta da gente fazer tomada de cor para que não exista dúvida, ou que muitas vezes a gente faz a foto de tomada de cor e o técnico liga e fala assim, eu não consegui entender com que cor eu vou trabalhar. Por quê? Porque existe uma forma correta da gente posicionar a escala, da gente posicionar o paciente, da gente posicionar o arco superior, da gente posicionar o arco inferior. A gente vai começar a falar um pouquinho sobre isso agora. Vai, Jô. Só que antes de tudo isso, dessa parte da fotografia em si, vocês devem entender muito como é o funcionamento do seu equipamento. Vocês devem entender como calibrar a cor, como calibrar a luz, para que você consiga captar uma foto que demonstre realmente aquilo que você está vendo. Porque não adianta eu enxergar uma coisa e na fotografia sair outra coisa diferente. Então existem alguns ajustes na câmera que você deve fazer para que você consiga realmente fazer a fotografia com base naquilo que você está enxergando. Então precisa entender muito como é que funciona o white balance, com qual luz que você está trabalhando, e chegar no ajuste certo ali para você conseguir fazer isso. Essa parte de você colocar a escala no lugar é o protocolo que você deve criar para que você consiga fazer. Por isso que você tem que entender muito como é que é o protocolo do seu laboratório, entendeu? Porque assim, a gente já viu, eu já vi muitos casos, o Cabral também, que já viu muitos casos em que nem aqui a gente consegue ver tanto a escala quanto o nome da escala. Eu já vi muitos casos, muitas fotos de clientes passando lá para o laboratório, como a gente tinha acesso a isso, de chegar pro técnico lá somente os dois dentinhos aqui, o dente da escala e o dente do paciente. Como é que você consegue identificar isso? Você não tem como, é impossível identificar isso. Então você deve entender como é que isso funciona para que você consiga conversar bem com o seu técnico, né? Pessoal, se a gente tiver tempo, a gente vai falar um pouquinho sobre configuração, tá? De máquina fotográfica, se alguém tiver alguma dúvida. Tem uma pergunta aí, fotografia de celular serve para tomada de cor? Olha, eu vou te falar Poliana, minha experiência com celular para documentação odontológica é zero. Eu não uso celular para documentação. Conheço pessoas que utilizam. A minha única dúvida é se isso cria ou não alguma dificuldade
para o técnico, para a interpretação do técnico. Eu não indico, tá? Uma das coisas que me fez evoluir profissionalmente foi começar a fotografar os meus casos. E outra coisa que a fotografia ela permite pra gente é magnificação. Então, por exemplo, quando me perguntam, Cabral, qual foi a sua primeira lupa? Eu sempre respondo, foi uma Nikon D90. Porque a minha primeira forma de magnificação foi documentar todos os casos que eu comecei a fazer no ateliê. Então, ao invés de eu ver um dente de 11:9, eu vi ele numa tela 30 por... Enfim, a gente vê aquilo numa visão muito macro, né? Muito maior. Então, com certeza, particularmente, eu não tenho experiência com fotografia de celular, tá? O Marco até colocou aí, ó. Marquito, um beijo. Põe fogo em celular. Poliana, só complementando o Cabral aqui um pouquinho no que ele falou, o celular é assim, o celular a gente não consegue trabalhar esse ajuste que eu comentei agora há pouco, da gente conseguir mostrar para ele o que ele tem que trabalhar de luz, quanto que ele tem qual a cor que a gente consegue manipular numa câmera fotográfica. O celular já é tudo automatizado, então não tem como você usar o celular para isso, porque, por exemplo, aqui na sala do Cabral eu tenho um espaço com uma luz laranja e aqui eu tenho um espaço com uma luz fria. Se eu fizer tomada de cor nesses dois lugares, ela vai me dar duas situações diferentes em que a comunicação com o técnico não vai fluir, tá? Então é por isso que o celular não funciona para tomada de cor. Perguntaram se a live vai ficar salva. Eu vou salvar a live, tá? Depois a gente vai pôr no canal do YouTube também. A gente vai pôr alguns trechos no Cabral Concept Cursos, que é a conta nova do Instagram. E a gente vai deixar dicas no Telegram também, tá? No site, pessoal, que tem na minha bio, www.cabralconcept.com.br, a gente também vai deixar o link para o Telegram, para quem quiser acompanhar também as dicas depois das lives, tá bom? Então, voltando, na consulta de preparo, aqui ele está sem o mocap, né? São os dentes dele, não adianta nada eu fazer a tomada de cor sobre o mocap, isso não vai dar uma fotografia que se baseia no real, e sim na resina bisacrílica, então eu faço a foto antes do mocap. Reparem que eu faço uma foto com ele sorrindo, e eu não coloco a escala de cor com algum anteparo posterior a ela. Então, por exemplo, eu peço um sorriso de boca aberta e a escala de cor ela não vai ter, por exemplo, o arco inferior atrás, atrapalhando a passagem de luz. Então, por exemplo, a luz ela vai passar da mesma forma sobre os dentes da escala e sobre os dentes naturais. Então, Tati, filha, um beijo. Então, o ideal é a gente fazer essa tomada de cor sem que eu tenha alguma barreira física atrás da escala, dos dentes da escala. Outro detalhe, posicionamento dos dentes da escala. O posicionamento ideal dos dentes da escala é ele no mesmo plano dos dentes naturais. Então, por exemplo, vou pegar um manequim aqui, eu tenho um arco superior e eu tenho a minha escala que eu vou fazer a tomada fotográfica de cor. Então, o que eu vejo muitas vezes é que o rosto, né, a cabeça do meu paciente está bem posicionada, mas a escala ela está ou angulada no sentido mais negativo ou no sentido mais positivo. Então, a reflexão de luz ela vai ser diferente entre os dentes da escala e os dentes naturais do paciente. Então, o posicionamento dessa escala é muito importante na fotografia de tomada de cor, tá? Quer complementar? Bora? Outra dica. Percebam, na foto de sorriso, dependendo do paciente, fala CV. Um beijo, irmão. Dependendo do paciente, o paciente, o lábio superior, ele encobre o terço cervical dos dentes superiores. Então, o que eu faço também? Deixa eu ver se está aqui. Essa é dos preparos já. Pera aí, gente. Eu pego um afastador. Normalmente eu gosto de usar ou afastador em C. Tá aqui, Ou afastador em C, que é esse daqui, tá? Convencional.
ou um afastador em C modificado, que a gente chama de recortado. Então eu pego assim, ó, eu recorto metade do C. Então, na verdade, eu adquiro o afastador assim e depois eu faço o recorte. Então, esse afastador, ele vai dar um afastamento muito melhor ou do lábio do arco superior ou do arco do lábio inferior, para aquelas fotos principalmente de contraste, de fundo preto. Então a gente pode usar ou afastador em C ou afastador recortado, porque eu afasto o lábio da minha estrutura dentária, então eu consigo ver toda a minha coroa clínica, incluindo a cervical, e faço mais uma tomada de cor, porque aí eu tenho a leitura de toda a cor do dente. Um croma um pouquinho maior na cervical, um valor um pouquinho maior no terço médio e as minhas caracterizações incisais, tá bom? Eu consigo uma comunicação melhor. Alejandro, como estás? Ô, meu amigo! Boa noite! Galera, uma dica bacana, pelo menos pra mim, pela minha experiência que eu gosto muito, assim, existem esses afastadores aqui na cor preta, né? O que eu percebo em relação aos transparentes é que esse aqui ele costuma dar um reflexo de luz, tá? Conforme você vai fazer a foto. Então você tem, em comparação com os dois, em algumas fotos que eu já fiz, eu senti uma diferença de intensidade de luz que chega nos dentes. Então eu, particularmente, eu não gosto muito desse preto, tá? Se for uma recomendação, eu faria para compra desse transparente, que é mais interessante para essas fotografias, tá bom? E esse adaptador aqui, cara, ele é fantástico, ele afasta muito, 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 é uma dica muito bacana para vocês, tá? Então, fica a dica aí. Então, ó, mais uma dica. Na verdade, são as mesmas indicações da foto anterior. Então, percebam, eu não tenho arco inferior atrás da escala. A escala ela tá no mesmo plano dos dentes naturais superiores. E eu gosto também de distribuir a linha média da escala com a linha média do arco superior. Então, a luz ela vai refletir basicamente igual para os dentes naturais e os dentes da escala. Outro detalhe, mas Cabral, por que a gente não pode, se os dentes tiverem a mesma cor, entre aspas, que é muito difícil, né? A gente encontrar uma boca que os dentes estejam com as cores, todas as cores muito parecidas. A gente não pode fazer com um tom da escala Vita? Pode, mas eu não indico. Justamente pela intensidade de luz. Quer falar sobre isso, Jô? Porque assim, isso vai muito da comunicação com o laboratório também. Porque como realmente a boca não é a mesma cor para todos os dentes. Cada um tem a sua tonalidade de cor. Então o ideal é que você trabalhe com algumas tonalidades de cor também, para que o laboratório consiga comunicar melhor com você. O ideal é que você identifique a cor mais próxima do seu paciente, do seu cliente ali na hora, para que você consiga trabalhar essas outras cores. Então você põe uma com valor um pouco mais baixo e outra com valor um pouco mais alto, para que o laboratório consiga enxergar melhor todas as nuances que os dentes têm e ele precise fazer e replicar isso depois. Outra coisa importante também, eu coloco um tom da escala aí. Imagina, o flash ele vai ser distribuído num arco todo nos dentes naturais do meu paciente. Se eu coloco uma cor só da escala, o flash na escala ele vai ficar concentrado num dente só, numa cor só. Eu não gosto. O que eu me proponho a fazer, eu vou mostrar depois para vocês, por exemplo, se tiver um dente muito distoante dos demais, então, por exemplo, eu tenho um dente, eu vou mostrar um central com uma saturação muito maior por conta de um tratamento endodôntico prévio. Aí eu gosto de fazer a tomada convencional, igual essa daí que vocês estão vendo. Aí depois eu venho com a cor mais próxima possível da saturação e faço uma individual para aquele dente. Resumindo, gente, quanto mais informação você puder transmitir para o seu técnico, melhor, tá? O interessante é você saber o exato momento e como fazer essa tomada para que você tenha uma comunicação mais facilitada, ok? Então, ó, fiz a foto de tomada de cor na primeira consulta, fiz a foto de tomada de cor pós-clareamento, se o paciente passou por um clareamento, fiz a foto de tomada de cor antes da consulta de mock-up e preparo e antes de preparar. Aí fiz com o paciente sorrindo, mas esse paciente ele tem um sorriso
médio, nem baixo, nem alto. Então ele recobria a cervical dos dentes, então eu coloquei um afastador para fazer uma nova tomada de cor. Tudo isso na mesma consulta, ok? Aí, depois disso, o que acontece? A gente começa a consulta de preparo em si. Então eu coloco o mocap e começo a trabalhar sobre mocap. Aí vai ser tema para uma outra live, tá, gente? Técnicas de preparo, vamos deixar isso para depois. Ó, a dica aqui então, a escala de cor mais paralelo possível ao plano dos dentes do arco superior, linha média, tentar coincidir a linha média da escala com a linha média do arco, e aí como eu falei, ó, quando eu tenho um dente que destoa mais que os demais, eu tento vir com uma escala e tentar passar uma informação diferente. Então aí sim eu venho com uma escala só e tento passar a informação para o técnico que aquele dente ele tem uma saturação muito maior que os demais preparos, tá bom? Aí o que eu vou fazer? Mocap e começo a preparar. Então, ó, durante o preparo, o que acontece? Aqui já são os dentes preparados, tá? Então eu tenho o tempo todo de consulta de preparo. Muitas vezes a auxiliar está com um jato de ar. Muitas vezes eu lavo e seco esse dente. Muitas vezes eu utilizo discos de lixa, eu utilizo borracha, eu utilizo contraângulo que vai desidratando o dente durante a consulta. Então, o que eu faço? Eu documento todo o final, toda a etapa dos preparos. Então, faço foto com os preparos finalizados, faço foto com guia. Tudo isso, ó, o paciente vai desidratando. Faço foto dos preparos referentes ao arco antagonista. Então, aqui em máxima intercuspidação. Faço foto de plano. Faço foto de meio perfil direito, meio perfil esquerdo, frontal. Faço foto de algum detalhe que eu queira mostrar. Então, por exemplo, aqui vai ter fechamento de diastema. Então, como que eu consegui eixo de inserção? Até onde eu levei esse preparo para que eu consiga uma formação de papila nessa região? Enfim, estou fotografando e o dente está desidratando. A fotografia final de cor de preparo, que é essa daqui, ó, o que eu faço? Eu moldo o paciente. Então, aqui, ó, finalizei os preparos, fiz a moldagem. Depois que eu moldo o paciente, eu removo os fios, se precisou da utilização de fio de afastamento, eu removo os fios. E é o momento do paciente descansar e reidratar os dentes. Então eu deixo meu paciente ali uns 10 minutos, eu ainda falo, ó, agora fica de boca fechada e eu preciso que você hidrate os seus dentes. Então a própria saliva, a própria umidade da sua boca vai fazer isso. E aproveita e descansa, deixa ele ali uns 10 minutos. Para depois eu fazer a tomada de cor final dos preparos. Então, ó, quantas tomadas de cor eu tenho para referência? Inicial, pós-clareamento, pré-preparo, pré-mocap e pós-preparo já com os dentes hidratados. Qual flash usa? Twin? Thiago, eu usei por muito tempo o flash Twin e... se você falar para mim da minha experiência com flash, eu adoro usar o flash twin. Essas fotos em específico que eu tô falando para vocês agora na live são todas com tocha, tá? São fotos de estúdio. Então eu pego a tocha que eu tenho no meu estúdio, que tá dentro do meu consultório, e coloco ela na posição do paciente da cadeira, tá? Mas quer falar sobre Flash Twin? Eu acho que Thiago, acho que o mais importante nisso tudo, em qual luz você vai trabalhar, Twin, circular, estúdio, é você entender a configuração do equipamento. Você configurou, achou direitinho ali o white balance, configurou certinho a abertura, a velocidade, essas coisas, a luz que você vai utilizar, ela não vai interferir tanto no resultado final na tomada de cor. Tá? Então você pode fazer tanto tomada de cor com flash de estúdio, como o Cabral falou, você pode utilizar o flash twin, desde que você tenha o equipamento na sua mão, desde que você tenha ele ajustado no modo que você costuma trabalhar. Tá? Então é você entender um pouco disso para que você consiga fazer as fotos direitinho, tá bom? Falando sobre flash twin, eu sempre usei flash twin com rebatedor, tá?
eu nunca usei ele direto. Então existem rebatedores que a gente consegue comprar no mercado aí, ou existem rebatedores que a gente consegue produzir no consultório rapidamente, chamado folha de sulfite, né? Aí é diferente, né? Que na verdade é um difusor de luz. Exatamente. O flash twin com uma folha de sulfite, ele fica muito parecido como um flash de estúdio. Tá? A diferença é que você está com a luz ali muito próxima com o flash twin e com o estúdio você está um pouquinho mais afastado, mas o resultado final em si é uma luz dissipada, um pouco mais suave. Se você trabalhar com a luz direta, tem uma certa diferença ali, o rebatedor vai te dar uma outra foto também. Então, assim, não existe um padrão para você seguir. O padrão tenha o equipamento na mão. Se você configurou ele direitinho, certinho, bonitinho, você pode usar rebatedor, difusor, estúdio, que você vai conseguir um resultado super bacana para comunicação. Estão perguntando sobre configuração, Jô. Você quer falar? Dá tempo. Dá? Beleza. Assim, ó, não tem configuração que a gente costuma usar, são duas, tá? Duas, se você dependendo do flash que você vai utilizar. Se você só tem o flash twin como equipamento, por exemplo, você tem uma configuração para fotos intraorais e terço de face e você tem uma configuração para fotos de rosto. Se você só tem o estúdio como luz, é um ajuste só para foto intraoral, terço de face ou face toda. Então, o que a gente costuma trabalhar? Eu particularmente costumo trabalhar com a abertura máxima da câmera, dependendo do equipamento aí que você está utilizando, ela vai de 22 a 32, isso para fotos intraorais e terço da face, fotos como essa que está aparecendo aqui, tá? Então a gente tem essa abertura para utilizar. Existe a velocidade também, que é um outro ajuste que a gente costuma usar. A velocidade fica em 125, 1 para 125. O ISO, eu sempre tento usar o mínimo possível ou um pouco a mais do que a câmera, do que a câmera pode me dar. Por exemplo, tem câmeras que o mínimo dela é 100 ou 200, então eu sempre vou no mínimo, tá? Isso com o flash twin. E a luz do flash twin sempre em 100%, tá? E a gente só vai conseguir fazer todos esses ajustes se o equipamento estiver no modo manual. Porque assim, ó, existe... deixa eu ver se vocês vão conseguir ver aqui. Tá vendo esse círculozinho aqui, ó? Ele tem vários outros ajustes de câmera, mas tem um aqui que é o principal deles para tudo isso que eu tô falando, que é o modo manual. Tem muita gente que não trabalha no modo manual, eu não consigo... Pessoal, é o M aqui, ó, Isso. que tá apontado para essa bolinha branca, tá? Então você gira aqui esse dialzinho até o M, que significa modo manual. Aí você personaliza a configuração da máquina, tá? E aí, com o modo manual é que você consegue fazer todos esses ajustes que eu falei. Então, velocidade, 1 para 125, abertura, o máximo da lente, que é 32 ou 22, dependendo do equipamento. O ISO, gosto de trabalhar com o mínimo possível, ou 100 ou 200. E velocidade, ISO e abertura. E o modo manual. E o white balance, que é o mais importante de tudo isso que eu falei, tá? O white balance é o que vai realmente te mostrar aquilo que você está enxergando. Porque é o white balance que trabalha com a questão da cor. Não sei se dá dando para ver aqui o balanço de branco, que é o white balance, isso, que o Jô está se referindo. Você vai no menu da sua máquina e lá você encontra a configuração da máquina. Então, dentro do balanço de branco, você consegue alterar aqui, ó, ele dá em Kelvin, tá? Que é a temperatura da imagem. Então, assim, o ideal é que você sempre trabalhe com a luz do dia, configurada para a luz do dia, tá? E como isso funciona na câmera? Existem dois modos. Tem câmeras que mostram para você o casinho de Kelvin. Se você colocar essa configuração do white balance, do balanço de branco no casinho, ele automaticamente já vai configurar para você para a luz do dia, tanto para Nikon quanto para Canon. E tem algumas câmeras, um corpo de câmera um pouco mais, chama as linhas de entrada, né? As câmeras de entrada da Canon e da Nikon, que não tem esse casinho, eles têm um solzinho. Escolhe o desenho do sol no white balance que você vai conseguir
fazer essas fotografias, ela realmente vai te mostrar aquilo que você está enxergando, tá? E aí você consegue ter esse ajuste correto para poder fazer a captação dessas fotos, certo? Boa, pessoal. Então, ó, vou mostrar de novo, porque eu acho que teve gente que falou que ficou pequeno. Deixa eu só entrar no menu aqui, ó. Ó, a câmera ela tem um botão de menu, tá? Que a gente seleciona aqui, ó. Apertando esse botão, a gente tem diferentes abas aqui nas configurações. O que o Jô está se referindo é o white balance, ou balanços de branco, tá? Ele vai estar com a letra K de Kelvin e aí você regula aqui para mais ou para menos, dependendo da configuração que você vai conseguir para ter uma foto ideal, tá? Tem uma média, né, Jô? Fala a média para eles aí. Para que a gente consiga trabalhar, você pode trabalhar entre 5.200 e 5.600. Desde que o Kelvin esteja dentro desse padrão, você vai sempre trabalhar com uma cor ali bem próximo do branco que você vai conseguir fazer as fotografias, entendeu? Então, o ideal é que você trabalhe com essa temperatura para que você consiga fazer as fotos. Ó, outro detalhe que o Jô tinha falado e estava muito pequeno. Então, no dialzinho aqui, ó, que você tem diversas possibilidades, você trabalha sempre, a gente costuma trabalhar e indica trabalhar no M, tá de ponta cabeça, né? Que é aqui, ó, o manual, tá? Então escolha o M aqui, ó, e você vai trabalhar com padrão de foto. O bom disso é que você personaliza a sua câmera fotográfica e você trabalha com um beijo. Você trabalha com padrão de foto, você vai padronizando, senão às vezes você fica com uma foto um pouco mais avermelhada, fica uma foto um pouco mais acinzentada, e aí a gente perde um pouco o padrão de documentação. Então é melhor... Vai ficar um pouquinho invertido aqui, ó, mas não sei se vocês vão conseguir ver, tá vendo? Dá para vocês entenderem aqui, tudo aquilo que a gente falou, ó. Modo manual, esse segundo ajuste aqui é de velocidade, que é 1:125, aqui é a abertura que está em 32 e aqui é o ISO, ó. E o white balance está aqui, ó. Opa, que ele está diferente, mas tem uma letra K aqui, ó, nesse quadradinho. Então, todos esses ajustes você consegue fazer pelo menu da câmera, como o Cabral mostrou, ou no próprio equipamento mesmo já tem uns botõezinhos de acesso rápido ali, fácil, para que você consiga fazer todos esses ajustes, tá? Belas dicas. Eu vi aqui o Thiago falando que quando estão no nível mais top sempre usam tocha. Thiago, não necessariamente, cara. Não necessariamente. No ateliê, as fotos de preparo, por exemplo, tudo que a gente... as fotos de livro, inclusive, 99% foram feitas com Flash Twin, tá? Então, a gente usou por muito tempo Flash Twin para documentação e nem por isso eram fotos de maior ou menor qualidade, tá? Então, o Flash Twin, ele serve sabendo usar e sabendo configurar. A foto tá vendo o seu rosto. Peraí. Sabendo usar, sabendo configurar, é um excelente flash, tá? Não é porque o nível eu não vejo tanta diferença de nível. Falando de suporte para escala, ó, existe a escala Vita clássica, né? Que é essa convencional aqui. Isso daqui não é um suporte, na verdade isso daqui é a escala para dentes clareados, bleach, ó. Essa escala em específico é da Ivoclar. Deve custar em torno de 200 e poucos reais. Eu não sei basicamente o preço. A foto tá no meu rosto, eu não tô conseguindo tirar essa foto daqui. Mas tá bom, vou vir mais pra cá. Esse suporte aqui, na verdade, é uma escala que você compra, que é a escala de dente clareado, tá? Pra quem perguntou. Rebatedor... Deixa eu só complementar uma coisa pro Thiago. Thiago, só complementando aquilo que você falou, da questão do mais top ou não, cara, hoje em dia barateou muito a questão dos equipamentos, cara. Hoje em dia existe kit de estúdio muito mais barato que um Flash Twin, para você ter uma ideia. Então, dá para você trabalhar muito bem com as duas opções se você quiser, tá?
Teve um que perguntou de TTL ou manual. No Flash Twin usa ETTL ou personaliza também? Personaliza também. Eu gosto de trabalhar sempre no modo manual, tá? Não gosto de trabalhar com TTL. O TTL ele vai te dar sempre uma luz automática para a hora que você está fazendo a foto ali e o lugar que você está fazendo a foto. Se você estiver num lugar escuro, você vai reparar que ele sempre vai jogar muito mais luz. Se você estiver num lugar claro, ele vai jogar um pouco menos de luz. Então, não dá para você trabalhar muito isso com a parte de fotografia odontológica com ETTL, na minha opinião, tá? Tem muita gente por aí que faz foto utilizando ETTL e se dá muito bem. Eu, particularmente, não gosto. Eu gosto de mostrar para minha câmera o tanto de luz que eu quero usar para mim fazer aquela fotografia. Por isso que eu não uso ETTL. Ó, o Michel perguntou rebatedor ou difusor? Fala você, depois eu falo. Cara, são duas fotografias diferentes. Com o rebatedor você tem uma luz não tão dura, porque você tem um artifício ali que você está quebrando um pouco essa luz que vai chegar no seu foco. Bezerra, um beijo. Cara, e o difusor você tem uma luz muito mais suave, tá? Eu acho que fica muito na questão de gosto ali, cara, do que você faz a foto com os dois e vê o que te agrada mais, tá? Vê o que te agrada mais. Em questão de comunicação, eu acho que não vai mudar muito isso com a comunicação com o seu técnico. Isso vai depender muito também do protocolo dele, tá? Às vezes ele pode falar, cara, eu particularmente não gosto das fotos com difusor. Você consegue fazer as fotos com rebatedor para mim? Aí vai da sua comunicação com ele. Se ele não tem essa sensibilidade para isso, então fica a seu critério qual o melhor recurso para utilizar com a luz, tá? Usa difusor ou rebatedor no Flash Twin? Qual recomendaria? Rebatedor, existem rebatedores próprios para os flashes, tá? Não para Flash Twin. Para Flash Twin não tem nada 100% feito ali, a não ser que algumas pessoas já tenham feito alguma coisa para ele, tá? Os que tem são para aqueles flashes que ficam em cima da câmera. Existem rebatedores para aqueles flashes que aí você consegue. Eu acho que o Cabreira adaptar. Lançou umas caixinhas agora. Aí você consegue adaptar isso nesses flashes twin, justamente por conta do fio, aquela coisa toda. Já os difusores, você consegue trabalhar muito bem isso com uma folha de sulfite, cara. Você pegar isso aqui é um recurso muito bacana que você vai colocar ele... Como se minha mão fosse o flash, você envolve o flash na folha sulfite, isso. Tá? Aí essa luz toda, ela vai ficar praticamente aqui dentro e vai sobrar só uma luz que vai chegar para o seu foco. Então, é aquilo que eu falei, ela vai te dar... São duas fotografias diferentes. O modo de você enxergar ela vai questão de gosto ali. Nós, particularmente nos últimos anos agora, a gente vem utilizando bastante o difusor como protocolo fotográfico. Eu faço muito documentação para o Gustavo Giordani. Todas as fotos que eu faço para o Guto Giordani das cirurgias dele, eu utilizo a folha de sulfite como difusor com Flash Twin. Eu também. Se me perguntarem minha opinião pessoal, eu prefiro o difusor. Eu acho que é uma foto mais bonita e mais real. Se você me fala, por exemplo, a foto de estúdio é bonita, é maravilhosa, mas eu acho que ela é uma foto mais plastificada. Então, eu agora estou me adaptando muito com foto com tocha. A gente vai se ajustando, né? Porque a gente fica muito num padrão fotográfico, vai se ajustando. Luiz, para fotografia... Flash circular, para bigode, flash circular. Fala, frango. Mas eu usei por muito tempo o difusor, tá? Que na verdade a gente usava uma folha sulfite, tá bom? O Luiz, ele entra só pra fazer gracinha. Ele não acrescenta. Isso porque no início ele não pegou o começo. Eu falei que uma das pessoas que mais me ensinou a fotografar foi ele. E ele vem com isso daqui. Obrigado. No Twin, só complementando uma pergunta aqui, ó. No Twin não é um ajuste para cada caso não, tá? Se eu estou trabalhando, por exemplo, cirurgia do Guto, ou essa situação que o Cabral está mostrando aqui, vai ser sempre o mesmo ajuste. Tá sempre a mesma intensidade de luz. Se eu for trabalhar, por exemplo, palato, aí eu vou precisar um pouco mais de luz. Aí eu vou usar um recurso ali na câmera, eu vou abrir um pouco mais a minha lente para que eu consiga chegar um pouco mais de luz ali para essa região mais escura. Mas toda a parte externa que a gente consegue ver ali, sempre o mesmo ajuste de luz no Twin, tá? O Pineda perguntou aqui de luz e sombra. Cara, isso é muito mais artístico, né?
Para essa parte clínica que a gente está falando em comunicação, a gente não usa muito não, cara. Eu já vi que suas fotos têm muita luz e sombra, curto bastante, mas para essa parte clínica a gente não costuma usar muito não. Pineda, meu amigo, o tema na verdade era comunicação com laboratório, então a parte de luz e sombra teria que ser uma live pra gente falar um pouquinho mais dessas fotos mais artísticas, mas é uma boa também, tá? Obrigado aí. Tá quase acabando o nosso tempo. Configuração no monitor do notebook interfere nessa comunicação? Interfere. E tem outro detalhe que eu quero falar aqui pra vocês, ó. Eu coloquei essa foto, essa é a foto original, a que tá aparecendo aí agora. O que o técnico pode trabalhar? Daniel Morita, um beijo, irmão. O que o técnico pode trabalhar com a mesma fotografia? Você mandando uma fotografia para ele, ele pode mexer nessa fotografia, deixando ela sem cor, preto e branca, e com essa fotografia a gente consegue avaliar valor. Então, ó, é possível com uma única fotografia a gente avaliar a cor real, valor. E se a gente mexer... Depois você complementa, tá? Eu só vou passar aqui porque tá acabando o tempo. Juju! Você tem uma pergunta ali. Juju! Ei, Juju! Beijo, irmão! A gente vai falar de polarizador. Era um dos temas aqui. E ó, com a mesma tomada fotográfica, se a gente mexer no contraste... Fala, Jô. Então, o polarizador, cara... Fala no contraste primeiro. Falando um pouco nessa questão das fotos que o Cabral mostrou aqui. Ó, vai entrar muito na questão do polarizador. Que a gente falou, se a gente trabalhar como protocolo, a gente entregar isso aqui para o protético, essas 3 fotografias, é a mesma fotografia, só que a gente vai trabalhar ela com escala de cinza ou preto e branco, e se a gente trabalhar com contraste, ele vai ter todas as nuances do dente, de cor do dente ali, para que ele consiga trabalhar. Então o ideal é que você tenha essa conversa com o protético e ele realmente te passe tudo isso. Se você tiver essas 3 fotos como padrão de documentação para mandar para o protético, o polarizador, na minha opinião, não é necessário nesses casos, tá? Mas existe também aquele técnico que sempre exige que você faça uma foto com polarizador também. Pessoal, a gente está tentando passar um protocolinho para vocês o mais simples e replicável possível, tá? Se teve uma coisa que eu aprendi muito no ateliê foi sempre criar coisas que sejam replicáveis. Não adianta a gente bolar um protocolo de fotografia, por exemplo, que 2 ou 3 pessoas consigam fazer. Então, assim, a gente tenta simplificar ao máximo. E o simples, a gente consegue grandes resultados, mesmo sendo simples, tá? Então, são protocolinhos aí que a gente está tentando passar para vocês a respeito de comunicação com laboratório, que eu acho que é acessível e reproduzível por qualquer um, tá bom? Independente da condição. Uma última pergunta aqui, ó, do Emílio. Fotografia JPEG ou RAW? Cara, a gente sempre trabalhou com a fotografia em JPEG, porque ela sempre entregou pra gente o que a gente precisava, sempre. Trabalhei no ateliê durante 5 anos. Tive a oportunidade de participar do último livro deles e um pouquinho do penúltimo livro deles. Cara, todas as fotografias de todos os livros deles que eu conheço foram feitas em JPEG. As fotografias em RAW é para quem gosta de trabalhar com softwares de edição de imagem. Aí é recomendado fazer a fotografia em RAW, porque aí as pessoas conseguem manipular a foto, trabalhar elas. Tem pessoas que chamam de revelação de foto. Eu, particularmente, não gosto muito disso, porque a fotografia em JPEG já entregou tudo aquilo que eu precisei. Pessoal, último minuto. Queria agradecer demais todo mundo que acompanhou. Crust, um beijo, irmão. Para todo mundo que acompanhou a live, tá? A gente tentou... 1 hora é pouco, tá? A gente tentou passar o maior número de dicas possíveis para que você tenha uma comunicação o mais assertiva possível com o técnico e ele consiga entregar aquilo que você realmente espera, né? E que o paciente também, aquilo que foi combinado com o paciente. A gente precisa entender também o que eu passei lá no começo sobre espessura de desgaste, o espaço que a gente precisa fornecer para o técnico. Então a gente precisa ter uma ideia de o que eu tenho agora para o meu resultado final.
Jô, Cara, obrigado. Agora é assim, tamo né? Não junto. pode mais abraçar, não pode mais fazer nada. Essa Tamo live junto. vai ficar gravada lá na minha bio, www.cabralconcept.com.br, tem a dica pro link do Telegram.